Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Fábio Pereira. Como sempre eu digo, seja bem-vindo. É uma alegria acolher você aqui no canal. E ó, lembrando que neste vídeo tem aí, em letra vermelha está escrito lá, inscreva-se. Pode não aparecer na tela do vídeo, mas em algum lugar, neste lugar aí tem, aí inscreva-se, aperte em inscrever. Aí você vai aparecer lá uns sininhos, aperte lá em todos, para que você possa receber todas as nossas publicações aqui no canal. Bom, gente, antes de mais nada, é claro, eu preciso convidar você a se inscrever. E olha, quanto mais você dá likes, você faz comentários, você compartilha, mais nós vamos alcançar pessoas, porque o YouTube entende o quê? E quanto mais você dá likes, mais tem comentários, nem que seja assim, oi, obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, eu gostei, eu não gostei, você faz esse comentário. Porque aí o YouTube vai entender que esse vídeo tem relevância e vai levar para mais pessoas, entendeu? Aí muitas mais pessoas vão ser alcançadas. E como nós precisamos evangelizar, queridos? Não, eu não posso evangelizar sozinho, eu conto com você. Então é importante que você se inscreva no canal para que a gente possa seguir adiante evangelizando. Nós vamos iniciar nosso retiro espiritual nesse 40º dia. No domingo de Ramos, vamos iniciar um novo tempo, que é exatamente a preparação final, quando vamos viver nesta semana o tríduo pascal. A semana é santa, por quê? Porque vamos mergulhar mais ainda no mistério de Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrar de Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados, está acontecendo um barulhinho aqui do lado. Infelizmente, a gente não encontra lugar totalmente silencioso aqui onde eu estou, pelo menos agora, neste horário. Então, queridos, essa secretaria são de crianças, tá? Estão brincando aqui do lado na quadra da escola. Mas, vamos ao nosso tema de hoje. Utilidade da paixão de Cristo como exemplo. Nossa, que coisa maravilhosa, né? Vamos ver aqui o domingo de Ramos. Santo Agostinho diz que a paixão de Cristo é suficiente para ser modelo de toda a nossa vida. Como? Nós precisamos olhar para a nossa história, olhar para o nosso dia a dia. Estão assim um fio de ouro da paixão de Cristo. Por quê? Pergunto para você, todo dia, todo o seu dia é sempre animado? É sempre alegria? Em todo o seu dia, você vive como se não tivesse preocupação? Em todo o seu dia, você não sente nenhuma dorzinha, um incômodo, uma dificuldade? Todos nós sentimos. Então, a paixão de Cristo está na nossa vida, na minha, na sua, na nossa vida. Nós trazemos as marcas do crucificado. Eu gosto sempre de lembrar o rito do batismo, porque é muito recorrente o entendimento que nós precisamos ter acerca da nossa vida unitiva a Cristo, pelo sacrifício de cada dia. O sinal da nossa salvação, diz o rito do batismo logo no início dele, é a cruz de Cristo. Nós somos assinalados na nossa testa a cruz de Cristo, o sinal da nossa salvação. Portanto, é de grande utilidade para a nossa salvação abraçar a cruz de Cristo, assumir a paixão de Cristo na nossa vida, porque ele não sofreu a paixão sozinho. Veja, ele fez a sua kenosis, ele fez o seu esvaziamento, ele assumiu uma realidade sem deixar de ser a outra realidade, que é a realidade divina. Ele assume uma realidade humana. Então é 100% Deus e 100% homem, ou seja, as duas naturezas da mesma pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. Então, nós vemos que quando Cristo morre na cruz, ele absolve para si, ele assume para si e em si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, todo o nosso pecado. E elimina a morte que adentrou no seio da humanidade com a sua morte na cruz.
E olha, de que maneira? Muito livre. Por isso, nós temos para a nossa vida uma utilidade, não chamamos de utilitarismo, que não é exagero da utilidade da paixão de Cristo, que não é usurpar da paixão de Cristo em propósito desejoso, unicamente egoísta da pessoa, não. O objetivo da salvação é para todos. Jesus vem salvar a todos. Por isso, a paixão de Cristo é suficiente, como diz Santo Agostinho, para ser modelo de toda a nossa vida. Porque em toda a nossa vida nós vamos morrendo. Veja, nós nascemos, nosso corpo é cheio de células, e todos os dias as células morrem. Entendeu? Então, nós nascemos e já estamos morrendo. Porque tem gente que fica num pensamento muito reduzido acerca da morte. Pensa que a morte é só o físico inteiro, mas o nosso corpo é uma vida, a existência. Daí porque nós, como Igreja Católica, somos a favor da vida, do início ao fim. Nós não podemos forçar uma morte, tirar uma vida. Em alguns países como o nosso, com a graça de Deus vai permanecer do jeito que está, é lei e não matar, que está ligado à lei divina. Não matarás. Então, o aborto é uma morte, a eutanásia é outra morte, a utilização de contraceptivos é também morte, gera morte. Então, eu fico pensando às vezes como é que as pessoas, e aqui eu não estou querendo criticar ninguém não, mas eu estou falando aquilo que a igreja ensina. Eu não posso falar uma coisa contrária que a igreja ensina, né? Mas tem pessoas que pensam assim: eu sou dona do meu corpo, eu sou dona, a minha vontade é que é feita, eu tenho liberdade para isso. Ninguém está dizendo que você não tem liberdade, mas eu não vou ficar falando para você o teu gosto, a tua vontade, o que você quer ouvir, né? Porque infelizmente tem pessoas que querem ouvir o que elas desejam ouvir. Não quero ouvir o contrário. Por que eu não quero ouvir o contrário? Porque incomoda. No nosso ser, gente, existe o nosso inconsciente, subconsciente, é onde Deus fala. Lá no fundo tem uma vozinha dentro de nós que sempre vai dizer: está errado isso, não é por aí, é por aqui. É a voz de Deus que fala em nós. E nós, quando não queremos ouvir a voz de Deus, a gente quer tapar o ouvido, quer tapar o ouvido espiritual, quer fechar os nossos olhos para não enxergar o nosso olhar espiritual, para ficar somente no humano, naquilo que é, entre aspas, pecaminoso, aberto, dócil, desejoso, querido, amado, idolatrado, santificado, entre aspas, mas que é meramente vontade humana. E que por detrás desta vontade humana, desta inversão de valores, desse não querer assumir a verdade de Deus na sua vida, aí entra-se várias críticas, né? Uma delas é dizer: a igreja é retrógrada, a igreja é muito antiga, tem que mudar o pensamento, tem que se adaptar ao mundo. A igreja tem que se adaptar ao mundo, mas não deixar de ser o que ela é. E, consequentemente, se eu me acho e eu me sinto igreja, se eu assumo o meu batismo, eu não vou pensar diferente da igreja, não. Eu vou ter o mesmo pensamento da igreja. Então eu vou começar a lutar. Então nós estamos iniciando hoje a Semana Santa. Hoje é um domingo de Ramos. Muitos de nós saímos com os ramos na mão, eu estou com o meu aqui, né? Com os ramos na mão, né? Cantando Hosana ao filho de Davi, como foi na entrada de Jesus em Jerusalém. Fizeram uma festa grande, chegou o nosso Salvador, mas o Salvador que eles pensavam era um guerreiro, não era um Salvador como nós conhecemos. Ele não veio montado num cavalo manga larga, ele veio em cima de um jumentinho, que nunca tinha sido montado. Então veja,
as pessoas vão pensando diferente e querem que a igreja se adeque ao pensamento delas. Muitas vezes nós somos assim. Nós queremos que a igreja se adeque ao meu pensar, ao meu agir, à minha maneira de ser. E não é assim que as coisas devem acontecer. E acontecem. Por quê? Porque nós somos livres. E aí, no nosso mau uso da nossa liberdade, nós vamos agir desta forma, caindo numa desobediência à voz de Deus. Diz aqui a carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 19, diz assim: assim como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, também pela obediência de um só homem, muitos se tornaram justos. Queridos, se queres na cruz um exemplo de obediência, é o de Cristo. Porque nós não conseguimos carregar a cruz sozinhos. A nossa cruz, Jesus carregou a cruz, minha, sua, nossa, de toda a humanidade. Então, quando nós estamos sentindo muito peso na nossa cruz, olhemos para o crucificado Jesus e lembremos que nele está a cruz de toda a humanidade, em todo tempo e lugar, em todos os séculos e séculos e seculoros que passaram por esta vida. A cruz de Cristo, a dor do homem, a humanidade toda está ali no crucificado. E aí nós vamos entender que a nossa cruz é nada diante da cruz de Cristo, porque Ele não assumiu a minha dor somente, Ele assumiu as nossas dores, as nossas cruzes, as nossas imperfeições, para nos tornar perfeitos, aliás, para nos possibilitar chegar à perfeição. Então, é preciso lutar todos os dias para ter uma vida nova em Jesus Cristo. Amados, nosso estudo bíblico de hoje está em Mateus, capítulo 26, versículo de 14 a 27, e o versículo 66. Agora, se você quiser pegar o texto mais breve, você pega lá em Mateus, capítulo 27, versículo de 11 a 54. Tá bom? É o texto que relata o que? A anúncio da paixão, aliás, a paixão de Cristo, mais breve. Nós vamos ver na sexta-feira da paixão, quanto mais belo é, quão grande é a beleza do nosso serviço, da nossa atitude. Para nós refletirmos, é importante que tomarmos uma decisão pela santidade. Outra coisa é uma oração. Peça a Deus, nosso Mestre, que te dê a graça de viver a cruz de cada dia, a te carregar a cruz de cada dia. Amados filhos, que Deus vos abençoe, que esse retiro espiritual neste domingo de Ramos, início da Semana Santa, possa te introduzir no mistério salvífico de Cristo, de verdade, com intensidade você possa viver essa semana. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom.